em trabalhos excepcionais. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma legislatura que ora se inicia, destacando que em Abadiânia os vereadores não recebem qualquer valor a mais por sessões extraordinárias realizadas, como ocorre em outras cidades. Cumprimento e agradeço ainda os servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que se fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Renato Faria Silveira, PL, acerca da existência de quórum. Vereador Nenê Trajano, vereadora Camila, Hilton Preto, Wender, Cláudio, vereador Bosco, vereador Ari Alberto, Rodrigo, vereador Renato, vereador Cleito. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, e os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a primeira sessão extraordinária do período de recesso do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido a vereadora Camila Cristiana Borges Novo para que faça a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje, quinta, 13 de fevereiro de 2025. Não fui eu quem ordenei a vocês? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para fazer a leitura da ata da 50ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Bom dia a todos. Ata da 50ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h16 do dia 27 de dezembro de 2024, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 50ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Ilvanei Pereira da Silva, PRD. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou ao seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas e destacou que muitas matérias relevantes e de interesse de nossa comunidade foram tratadas pela Câmara Municipal de Abadiânia neste mês de dezembro de 2024. E no decorrer de toda a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, que chegou ao fim, o senhor vereador presidente Vaneira Cerâmica cumprimentou e agradeceu aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o vice-presidente vereador Vando Alves Farinha, do PL, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, certificou que os vereadores assinaram um livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus
a 50ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para que ficassem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a senhora vereadora Neuza Diniz, do União Brasil, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, instante em que o senhor vice-presidente vereador Vando da Saúde justificou as ausências da vereadora Solange Martins Arruda de Souza, do Podemos, do vereador Nilton Nunes de Moraes, Progressistas, e do vereador Renato Farias Ribeiro. Para empregar a marcha adequada ao labor legislativo neste dia, o senhor presidente, vereador Ivanei Pereira da Silva, solicitou na sequência ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, a leitura da ata da 49ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura do ano de 2024, a qual, após corrigidos erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes do ato, de acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente Vanei da Cerâmica convidou ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, do União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Encerrada a leitura das matérias constantes da pauta deste 27º dia do mês de dezembro de 2024, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente vereador Vando Alves Farinha, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, a vereadora Fernanda Coelho da Silva, a vereadora Camila Cristiana Borges, o vereador Rosemar José da Silva, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, em réplica a vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, e finalizando os pronunciamentos, o vereador presidente Ivanei Pereira da Silva. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador vice-presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, convidando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Belém, para proceder com a leitura dos ofícios e demais expedientes recepcionados nos cancelos legislativos, oportunidade em que foram lidos a linha A do ofício número 183/2024, Gabim, oriundo do Poder Executivo Local, datado de 23 de dezembro de 2024, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 1007/2024, de 23 de dezembro de 2024, que altera os anexos de metas fiscais e riscos fiscais da Lei número 991, de 4 de julho de 2024, e da outras providências. Sancionada sem veto a linha B do ofício número 181 de 2024, traço Gabim, oriundo do Poder Executivo Local, datado de 16 de dezembro de 2024, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 1004/2024, de 16 de dezembro de 2024, que dispõe sobre denominação de ruas e bairro e da outras providências, sancionadas sem veto a linha C do ofício número 184/2024, traço Gabinete, oriundo do Poder Executivo Local, datada de 23 de dezembro de 2024, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 1006/2024, de 23 de dezembro de 2024, que altera os anexos de metas fiscais
e riscos fiscais da Lei 991, de 4 de julho de 2024, e da outras providências. Sancionada sem veto e a linha D do ofício número 182/2024, Gabim, oriundo do Poder Executivo Local, datado de 23 de dezembro de 2024, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 1005/2024, de 23 de dezembro de 2024, que declara de utilidade pública a Apia Foods, Associação de Produtores e Indústria de Alimentos, inscrita nos quadros do CNPJ do Ministério da Fazenda, número 47767.313/001-33, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Sancionada sem veto ao término das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor vereador presidente Vandenei da Cerâmica, após cumprimentar e agradecer as presenças dos munícipes Orives Montijo da Silva Neto, mais conhecido como Netinho, e do vereador eleito para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que discursaram o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, a vereadora Camila Borges, do Novo, em réplica a vereadora Neuza Diniz, União Brasil, a vereadora Fernanda, do doutor Itamar, do PRD, em réplica o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Belém, em réplica a vereadora Camila Cristiana Borges, do Novo, em tréplica a vereadora Neuza Jacinto Diniz, do União Brasil, o senhor vice-presidente vereador Vando da Saúde, e finalizando os discursos, o senhor vereador presidente Vandenei da Cerâmica, do PRD. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h35, o senhor presidente vereador Ivanei Pereira da Silva, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Belém, lavrei esta ata, contendo 3 laudas digitáveis, que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Está concluída a leitura da ata, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Procedido. Convido agora o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé, a agir para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Bom dia, senhor presidente. A pauta de hoje aqui, a leitura do projeto dos pareceres jurídicos da comissão da primeira votação do projeto de lei número 02/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que institui o programa Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Refis 2025, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências. Leitura do projeto de lei, os pareceres jurídicos da comissão e primeira votação do projeto de lei complementar número 01/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que define as alíquotas e contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei. Essas são as matérias da pauta
de hoje, senhor presidente. Nos termos do artigo 85 do Regimento Interno da Casa, deixo de conceder o uso da palavra aos senhores vereadores. Verificada a permanência do Código Regimental, passa-se a ordem extraordinária do dia. Instante em que indago os meus pares, agora se dispensa o prazo de vista e de eventual apresentação de emenda em relação ao projeto de lei complementar 001/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 4 de fevereiro de 2025, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia e das demais providências à forma da lei em relação ao projeto de lei 002/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 22 de janeiro de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, Refis 2025, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências. Esclareço que são matérias de relevante interesse de nossa comunidade, razão pela qual convocados os trabalhos extraordinários. Em votação, lembrando que Vossas Excelências deverão votar nesse instante apenas com dispensa do prazo de vistas e de eventual apresentação de emendas ao projeto de lei. Como voto o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Favorável à dispensa, sim. Como voto o vereador Cleiton. Favorável à dispensa. Como voto o vereador Bosquinho Arantes. Favorável. Favorável à dispensa. Como vota a vereadora Camila Borges. Favorável à dispensa. Como vota o vereador Nilton Preto. Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo. Favorável à dispensa. Como vota o vereador Renato da Autoescola. Dispensa. Como vota o vereador Nenê Trajano. Favorável à dispensa. Como vota o vereador Wender Diniz. Favorável à dispensa. Iniciarei os trabalhos legislativos deste dia, convidando o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRB, para proceder com as leituras do projeto de lei complementar 00/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 4 de fevereiro de 2025, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município, do Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia e demais providências na forma da lei. De seu parecer jurídico, dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, todos emitidos em relação à matéria posta à apreciação do soberano plenário nessa data. Projeto de Lei Complementar número 001/2025, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei. O prefeito municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou que ele, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A contribuição previdenciária total será de 22%, referente à alíquota normal incidente sobre a base de cálculo definido na Lei Complementar número 10, de 10 de dezembro de 2009, que reformula o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Abadiânia, incluída nesse percentual a fonte de financiamento para as despesas administrativas definida na avaliação atuarial. Artigo 2º. Para custeio do déficit atuarial, fica instituída também
a contribuição a cargo do ente, o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela abaixo discriminada, incidente sobre a base de cálculo definida na Lei Complementar número 10, de 10 de dezembro de 2009. Artigo 3º. A contribuição previdenciária correspondente às alíquotas normal, suplementar e a taxa de administração relativas ao exercício de 2025 totaliza um percentual de 34% de responsabilidade do ente federativo. Artigo 4. A contribuição previdenciária dos segurados efetivos, aposentados e pensionistas permanece em 14% prevista na lei municipal. Artigo 5º. Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a adaptar os seus instrumentos de planejamento financeiro e, nos termos dos artigos 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrir créditos adicionais ao orçamento corrente, bem como reabri-los pelos seus saldos para o exercício seguinte. Artigo 6º. O Poder Executivo, a partir desta lei, observando a exigência do equilíbrio financeiro e atuarial, embasados nas avaliações atuariais do regime próprio, elaboradas conforme as normas de atuaria, seguindo a portaria MTP número 1467/2022, que as alíquotas de contribuição do ente, dos segurados e dos beneficiários e dos valores de aportes para equacionamento de déficit atuarial somente poderão ser alteradas por meio de lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, aplicando as alíquotas previdenciárias da parte patronal, normal, custo suplementar e taxa de administração, de forma imediata a partir da sua publicação. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2025. Assinado Itamar Vieira Gomes. Mensagem justificativa. Projeto de Lei Complementar número 001/2025. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa definir as alíquotas de contribuição previdenciária no município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, sendo essencial para garantir a sustentabilidade financeira do regime previdenciário municipal. A reavaliação atuarial demonstra a necessidade de ajustar as contribuições ao longo dos anos para cobrir tanto o custeio normal quanto o déficit atuarial identificado. A atualização das alíquotas é baseada em uma análise atuarial detalhada que projeta as necessidades de financiamento do RPPS, assegurando a viabilidade de longo prazo do sistema previdenciário municipal. Já o aumento gradual do custeio suplementar visa mitigar o déficit atuarial de forma progressiva, evitando assim impactos financeiros abruptos tanto para o ente municipal quanto para os servidores. A previsão da taxa de administração no custeio normal cumpre as exigências legais impostas pela Portaria número 1467/2022, garantindo que o RPPS esteja alinhado com as diretrizes federais para a administração e manutenção dos regimes próprios da Previdência. A aprovação do presente projeto de lei é medida que promove a sustentabilidade fiscal do município ao garantir que as obrigações previdenciárias futuras sejam devidamente provisionadas e equacionadas, evitando riscos de inadimplência ou necessidade de aportes extraordinários de recursos por parte do município. Vale destacar que, a partir de 2025, por meio do Decreto número 301, de 1º de setembro de 2021, ocorreu a majoração da alíquota previdenciária da parte patronal,
de 40% para 76,48%, um acréscimo de 36,48%, inviabilizando financeiramente o pleno funcionamento da administração municipal. Com este projeto de lei, a contribuição previdenciária da parte patronal passará para 34%, suficiente para pagar a folha mensal de benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas e das despesas administrativas, sem necessidade de qualquer outro valor em termos de aporte. Nesta condição, o presente projeto de lei segue as normas estabelecidas pelo artigo 40 da Constituição Federal e as exigências impostas pelo Ministério da Previdência Social, em conformidade com o critério equilíbrio atuarial e financeiro. Assim, a Lei 9.717 de 98 diz que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos municípios deverão ser organizados com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os critérios técnicos que relaciona dos incisos do seu artigo 1º do geral, destacamos a linha 1. Realização anual de avaliação atuarial, de modo a assegurar o equilíbrio do regime próprio e dar-lhe segurança em seu plano de custeio de benefícios. A linha 2. Financiamento do regime próprio, essencialmente através das contribuições sociais dos servidores assegurados e do ente federado, o que o torna independente de influências externas. A linha 3, cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e aos seus dependentes. A linha 4, participação de representantes dos servidores públicos nos colegiados e instâncias de decisão, em que seus interesses sejam discutidos e deliberados. Isto que foi exposto representa dizer que o projeto de lei anexo a esta justificativa, que ora encaminhado à Câmara Municipal, deverá ter referência e precedência para votação em caráter de urgência urgentíssima. Destaco que, sem as adequações ora proposto às exigências do Ministério da Previdência Social, possibilitará que o município não continue renovando o Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, portanto, impedindo a manutenção constante do recebimento de recursos voluntários do Estado e da União. É, portanto, de alto interesse econômico e social para toda a população do município de Abadiânia a aprovação do projeto ora encaminhado. Desta forma, senhor presidente, espero que Vossa Excelência e seus pares estarão mais uma vez dando à Abadiânia uma contribuição importante traduzida na aprovação desse projeto de lei, editado nos moldes das exigências da Constituição Federal e leis pertinentes, a fim de dotar o município de uma legislação compatível com uma gestão previdenciária responsável. A proposta reforça nosso compromisso com a transparência na gestão dos recursos previdenciários e com a responsabilidade fiscal, estabelecendo um plano de amortização do déficit atuarial claro e fundamentado em estudos técnicos. São essas, senhores vereadores e senhoras vereadoras, as razões que nos levam a submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2025, assinado Itamar Vieira Gomes, Prefeito de Abadiânia. Abadiânia, Goiás, 12 dias do mês de fevereiro de 2025, excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei complementar número 001/2025,
de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressistas, datada de 4 de fevereiro de 2025, que definem as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressistas, encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar número 001/2025, solicitando a quiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, a contribuição previdenciária total será de 22%, referente à alíquota normal incidente sobre a base de cálculos definidos na Lei Complementar número 010, de 10 de dezembro de 2009, que reformula o regime próprio de previdência social de servidores do município de Abadiânia, incluída neste percentual a fonte de financiamento para as despesas administrativas definida na avaliação atuarial. Considerando, da mesma forma, que o projeto de lei complementar número 01/2025, em seu artigo 2º, estabeleceu para o custeio do déficit atuarial também a cargo do ente municipal o percentual de alíquota do custo suplementar para os anos 2024 e 2025, 12%, 2026 e 2027, 18%. De 2028 a 2045, 67,5%. Considerando ainda que a matéria posta em questão a este assessor encontra amparo legal nas disposições contidas no artigo 40 da Carta Magna, na portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 1467, de 2 de junho de 2022, com suas alterações posteriores, e ainda na Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998. Vale destacar inicialmente, senhores vereadores, que outros municípios brasileiros, por intermédio dos projetos de leis equivalentes, corrigiram o percentual das alíquotas previdenciárias do custo suplementar de responsabilidade do ente patronal municipal. Cite-se, só para exemplificar, os municípios goianos de Trindade, em 2022, e de Cidade Ocidental, em 2024, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto faço juntar a este parecer. Peço licença inicialmente, excelências, para rápidas digressões sobre o importantíssimo tema que o alcaide municipal traz à apreciação de vossas excelências, vereadores da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, que é a Previdência Social Municipal, constitui tema de relevado destaque, não só pela elevada finalidade que destina a prover, mas também pelo especial momento, porque atravessa em razão de uma série de fatos, inclusive o acentuado envelhecimento da população, propiciando um número crescente de beneficiários do sistema em detrimento de um número cada vez menor de contribuintes do mesmo. Em outras letras, senhores vereadores, o regime próprio de previdência do município é que irá suportar o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios dos servidores públicos municipais, devendo, portanto, apresentar equilíbrio financeiro e atuarial, na exata dicção do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019.
A emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, ao tratar dos regimes próprios de previdência social, RPPS, destaca que os mesmos devem observar critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial, e isso, sem dúvida, objetivando assegurar a proteção dos seus segurados em longo prazo, no caso, nossos servidores públicos municipais. A Previdência Social, seja em seu regime geral ou nos regimes próprios, tem uma função social das mais relevantes e, por isso, tem sua necessidade de financiamento sempre compensado pelo poder público, o que pode comprometer os orçamentos públicos em todas as esferas de governo. Em relação aos regimes próprios, ao longo dos últimos anos, alterações legais e constitucionais vêm sendo introduzidas com o objetivo de controlar o desequilíbrio entre receitas e despesas. Neste contexto, o equilíbrio financeiro e atuarial é imprescindível ao certificado de regularidade previdenciária, CRP, que é um documento fornecido pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social. O Ministério da Fazenda, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 98, pelo regime próprio de Previdência Social de um Estado, do Distrito Federal ou de um município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. Criado pelo Decreto Federal número 3.788, de 11 de abril de 2001, e regulamentado inicialmente pela Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, número 2.346, de 10 de julho de 2001. Atualmente, o certificado de regularidade previdenciária é regido pela Portaria do Ministério Previdenciário e Assistência Social, número 172, de 11 de fevereiro de 2005, e tem como objetivo princípio efetivar o controle das restrições previstas no artigo 7º da Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998, para os regimes próprios de previdência social dos entes públicos que não atenderem aos critérios e exigências da mencionada lei, sendo que o seu descumprimento sujeita o ente federado às sanções de: a linha A, suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; a linha B, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgão ou entidades da administração direta ou indireta da União; a linha C, suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; a linha D, suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regimento Geral de Previdência Social, em razão da Lei Federal número 9.796, de 5 de maio de 99. Permitam-me agora, senhores vereadores, ponderar que a competência municipal para as tratativas contidas no projeto de lei número 022 de 2023 foram disciplinadas, até mesmo pela Magna Carta em seu artigo 30, inciso 1º. Artigo 30. Compete aos municípios: a linha 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Por esta esteira de pensamentos, senhores vereadores, a resposta contida no projeto de lei complementar número 001 de 2025 apresenta os requisitos mínimos necessários ao seu processamento, notadamente porque busca a necessidade de autorização legislativa e justifica a existência do interesse público na adoção de medidas necessárias para a correção de discrepâncias que acabariam em inviabilizar a administração pública, de mantidos os percentuais do decreto número 301, de 1º de setembro de 2021. Aqui peço licença apenas para pontuar que aos servidores públicos municipais maiores interessados
nada mudará na medida em que, de acordo com o artigo 4º, a contribuição previdenciária dos segurados efetivos, aposentados e pensionistas permanece em 14% prevista na lei municipal. E demais, a mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 001 de 2025 afirma textualmente que, de acordo com o cálculo atuarial atualizado, o percentual de 34% da parte patronal é suficiente para pagar a folha mensal de benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas e das despesas administrativas, sem necessidade de qualquer outro valor em termos de aporte. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 001/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 4 de fevereiro de 2025, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, e por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 43 do Regimento Interno da Casa, pelos nobres vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva. Parecer da Comissão ao Projeto de Lei Complementar. Comissão de Constituição e Justiça, projeto do 001/2025. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara. Requerida, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, origem, Poder Executivo. Autoria, Dr. Itamar Vieira Gomes, prefeito municipal de Abadiânia, Goiás. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei complementar número 001/2025, de 4 de fevereiro de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade de proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do município. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, que no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas ao relatório. Da análise, verifica-se do Pleno que não há vício de iniciativa a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende a
contento aos preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica do Município, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2025. Vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, assinado. Relator da comissão. Votam com o relator vereador Rosemar José da Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Milton Nunes de Moraes, membro da Constituição de Comissão e Justiça. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei complementar número 001 de 2025, de 2025 de fevereiro, de 4 de fevereiro de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Cláudio Azevedo Lima Neto, União Brasil. Presidente, Ari Alberto Nascimento Costa, PRD. Membro, vereadora Camila Cristina Borges, Novo. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei complementar número 001 de 2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que define as alíquotas de contribuição previdenciária do município para o Fundo de Previdência Social de Abadiânia, Abadiânia Prévia, e demais providências na forma da lei. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É com o voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, 12 de fevereiro de 2025. Relator Cláudio Azevedo Lima Neto, assinado. Vota com a relatora. Presidente Ari Alberto Nascimento Costa, assinado. Membro Camila Cristiana Borges, do Novo, assinado. Termo da leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei complementar 001/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Bosquinho Arantes? A favor. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Milton Preto? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Renato da Autoescola? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão extraordinária para a segunda votação. Para encerrarmos o labor legislativo extraordinário desse dia, convido o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura do projeto de lei 002/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 22 de janeiro de 2025, que
Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, Refis 2025, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências. Não, porque eu te mandei um... Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Senhor presidente, queria só justificar aqui a ausência do vereador Vitor Lucas, da sequência aqui na leitura. Ok. Leitura do projeto de lei, Refis 2025. O ofício do gabinete, encaminhado ao projeto de lei 02/2025. Senhor presidente, a parte complementar, sirva-me do presente expediente para encaminhar às vossas excelências o projeto de lei número 02, de 22 de janeiro de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Refis 2025, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências, para apreciação dessa augusta Casa de Lei. O anseio de renovar o protesto de elevada apreço e distinta consideração, Tamar Vieira Gomes, prefeito. Sua Excelência, o vereador Rodrigo Gomes Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Programa de Recuperação Fiscal Refis, no artigo 1, fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia para o exercício fiscal do ano de 2025, Refis 2025, pelo período de 90 dias, contados a partir da publicação da presente lei destinada a promover regularização de créditos tributários e não tributários, sem a redução do valor principal, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas devido à fazenda pública do município de Abadiânia, Goiás. Constituído ou não inscritos, não em dívida ativa, créditos prestados ou não, ajuizados ou ajuizados, inclusive a renovação decorrente de aplicação de pena pecuniária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2024, na forma das condições de prazo fixadas nessa lei, para pagamento à vista ou parcelado, com desconto no valor de juros e multas, inclusive as de caráter moratório. O Refis 2025 será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, CEFIM, que será a competência para adotar os procedimentos necessários à execução deste programa. Os créditos decorrentes do imposto sobre a transmissão dos bens imóveis e de direito a eles relativos, ITBI, não são passíveis de parcelamentos, não sendo objeto desse Refis 2025. O ingresso Refis 2025 dá-se a opção do sujeito passivo que fará jus ao regime especial de regularização de débitos com o município, inclusos nesse programa. No artigo 4º, as dívidas incluídas no Refis 2025 serão consolidadas com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis à data da homologação da adesão. Artigo 5º, para fazer jus à renovação dos modos incisos 1 do artigo 360 da Lei Federal 10.406/2022, o contribuinte deve estar em dias com o parcelamento anterior, com exceção da adesão do Refis 2025 para o pagamento dos débitos à vista. Capítulo 2, benefícios do Refis 2025. Artigo 2, Refis 2025 beneficiará o contribuinte que paga à vista, em parcela única, com a redução de multas, inclusive moratórias, e dos juros de mora no percentual de 100% no prazo de 5 dias após a emissão do respectivo documento único de arrecadação municipal do ano. Artigo 3º, Refis 2025 beneficiará o contribuinte que paga o prazo das parcelas mensais e sucessivas com a redução no valor de multa, inclusive moratórias de juros, de mora e das seguintes condições: 70% para quitação até 6 meses de parcela, 65%
para quitação em 12 parcelas, 60% para quitação até 24 parcelas, 55% para quitação até 36 parcelas e 45% para quitação em até 48 parcelas. O valor mínimo da parcela em unidades da referência fiscal de Abadiânia, URFAS, será de 60 para a pessoa jurídica, 30 para a pessoa física. Artigo 2º, qualquer caso em que ocorra o parcelamento da quitação, primeira parcela será efetuada na data da adesão ao Refis 2025 e a quitação das demais parcelas na mesma data de cada mês sucessivamente. Artigo 3º, o atraso do pagamento de qualquer parcela implicará na imposição de multa de 5% até o limite de 10%, somados os juros moratórios de 1% ao mês e a atualização monetária de acordo com o índice do IPCA incidente sobre o valor da respectiva parcela. No caso de créditos tributários e não tributários executados, prestados ou de forma causa de negativação, o pagamento à vista ou o parcelamento será o previsto artigo 2º e o 3º dessa lei. Artigo 4º. A adesão do Refis 2025 aplica para o contribuinte optante. A confissão irrevogável e irretratável do débito que for objeto do Refis 2025. Segundo, o pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito que for objeto do Refis 2025. A renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso administrativo judicial, bem como desistência do já interposto relativo ao débito que for objeto do Refis 2025, bem como a renúncia ao direito em que se fundam. Quarto, a ciência acerca dos títulos executivos fiscais, dos respectivos valores, hipóteses de ações e execução fiscal pendentes relativamente ao débito que for objeto do Refis 2025. Quinto, a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesse Refis de 2025. Sexto, parcelamento total das obrigações tributárias e não tributárias lançadas no nome do contribuinte, optante, e vencidas até 31 de dezembro de 2024. O pagamento da primeira parcela de débito que for objeto do Refis 2025 possibilitará a retirada da inscrição do respectivo débito protesto, cabendo ao contribuinte optante ou pagamento das custas cartorárias. Segundo, enquanto o contribuinte optante permanecer adimplente com o Refis 2025, ficará suspensa. Artigo 1. A inscrição do respectivo débito do CADIM e a execução fiscal do respectivo débito. Artigo 5º. A homologação da adesão Refis 2025 só se dará com o pagamento da primeira parcela do ato do parcelamento e não implicará a descontribuição da penhora ou renúncia de quaisquer garantias efetivas nos autos da execução fiscal. Da exclusão Refis 2025, artigo 6, contribuinte será excluído do Refis 2025 na inobservância de qualquer das condições estabelecidas nessa lei ou regulamento e na apuração pela fiscalização da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento tendente a subtrair o erário municipal, num todo ou em parte. Tributo que deveria recolher na condição contribuinte ou responsável. Artigo 1º. A exclusão do contribuinte Refis 2025 implicará na exigibilidade